O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. O Brasil tem muita dificuldade em olhar para as suas cidades, né? A gente vai perceber na própria proposição de uma lei de zoneamento em 72 na cidade de São Paulo. A gente vê uma lei que ela é uma lei muito defensiva, ela vem proteger determinados privilégios, né, e tenta compor com a expansão da construção civil na cidade, né, e do mercado imobiliário. E a ideia é realmente trazer subsídios para analisar a formulação de uma lei de zoneamento dentro de um contexto de uma determinada política econômica do Estado. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Salve, gente, tudo bem? Bom, neste episódio a gente vai conversar com o professor Rodrigo Oliveira Salgado. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo jóia, Luiz. Prazer estar aqui com vocês. Massa, cara. Rodrigo, o prazer é todo nosso e seja bem-vindo ao nosso episódio 232 aqui do Guilhotina. A pesquisa que o Rodrigo produziu traça as relações da norma de zoneamento de São Paulo de 1972 com o contexto político e econômico do país no período, procurando entender as desigualdades na organização do espaço urbano e também a precarização da moradia das classes trabalhadoras. Rodrigo, você podia começar contando um pouco para a gente sobre a sua pesquisa, né, a sua tese, explicar um pouco o que você aborda no livro? Porque é interessante que você investigue essa ligação entre a regulação do espaço urbano e o direito econômico. Então, queria que você contasse um pouco mais para a gente. Bacana. É sempre bom, né, explicar, porque é bastante comum, gente, que as pessoas entendam a obra como um livro de direito urbanístico, né? E eu não sou do direito urbanístico, não é a minha área de pesquisa, a minha linha é direito econômico. Então, assim, uma longa trajetória, a gente pode até comentar como é que eu cheguei nesse objeto, mas o fato é que me chamou bastante atenção algumas informações esparsas que, para os urbanistas e para o pessoal do direito urbanístico, já é bastante comum e que me impressionaram, como, por exemplo, a criação de uma lei geral de zoneamento na cidade de São Paulo apenas em 1972, quase 100 anos depois da primeira lei ter sido editada na Alemanha. Enfim, a gente tem transposição de instrumentos, né, no direito, é bastante comum que isso aconteça com algum delay, especialmente países periféricos, mas 80 e muitos anos, quase 90, não é algo tão simples. E a ideia é realmente o que você colocou, Bianca, tentar trazer subsídios para analisar a formulação de uma lei de zoneamento, que, como diz um professor americano, é um tema, digamos, pouco charmoso, dentro de um contexto de uma determinada política econômica do Estado, né, do Estado central, tá certo? É claro que, para a gente fazer esse percurso, nós temos que levar em consideração várias questões, como, por exemplo, geográficas, de tempo histórico, culturais e econômicas, não é? A gente começa a conversa entendendo o processo de zoneamento, o surgimento de uma lei geral de zoneamento, né? Um zoneamento totalizante em Frankfurt, que foi, no Ocidente, a primeira regra, né, desse tipo, conhecida, que se tornou muito famosa, passa para Nova York, para chegar em São Paulo. E esse percurso ele tem uma razão de ser. A gente começa debatendo, claro, a origem da norma, passa para Nova York. Por quê? Porque o debate sobre uma lei geral de zoneamento na cidade de São Paulo foi muito influenciado pelo processo norte-americano, né? Isso não sou eu que digo, existem urbanistas de primeira linha, né, que já apontam, inclusive, o aproveitamento, isso eu consegui trazer no livro, né, alguns panfletos que foram literalmente traduzidos, né, dos Estados Unidos para o Brasil. Então, esse percurso, primeiro, para mostrar o trajeto da norma, né, e segundo, contextualizar ele dentro dessa ilha fordista que em algumas regiões da cidade de São Paulo se configurou, quer dizer, porque você tem disposições contrárias, né, enquanto a Alemanha vai dar origem aí, né, a uma semente ou algo originário de um Estado social, com todos os limites, do meio do século XIX até o começo do século XX, e os Estados Unidos vai passar, né, pela década de 20 por uma explosão da sua industrialização, né, a comoditização da construção civil. No Brasil, você tem um movimento concentrador,
na década de 70, né? Isso é bastante conhecido, que o processo econômico durante a ditadura militar, a gente tem estudos recentes que mostram uma concentração de renda muito grande, né? E, em alguma medida, os instrumentos da economia, política econômica do Estado Central, como o Sistema Financeiro de Habitação, o Banco Nacional de Habitação, eles colaboraram para isso, né? E, em paralelo, a gente tem também um investimento direto do capital estrangeiro e a própria política de desenvolvimento da ditadura, muito concentradora no espaço, né? Você teve o reforço, apesar de algumas tentativas de desconcentração da indústria e de criação de outros mecanismos econômicos, né, de políticas econômicas para desenvolver determinadas regiões do país, a industrialização, a gente conhece bem, ela se dá muito mais forte no eixo sul-sudeste, especialmente no eixo Rio-São Paulo. Isso traz uma série de consequências que a gente vai perceber na própria proposição de uma lei de zoneamento em 72 na cidade de São Paulo. A gente vê uma lei que ela é uma lei muito defensiva, ela vem proteger determinados privilégios, né, e isso é bastante conhecido no debate urbanístico brasileiro, né? Eu não trouxe absolutamente nada de novo. Talvez a melhor contribuição que eu tenho foi essa inter-relação, né? Mas o fato é que é uma lei que muito de defesa de privilégios, que em alguma medida tenta preservar essas áreas mais privilegiadas, mais ricas, né, e tenta compor com a expansão da construção civil na cidade, né, e do mercado imobiliário, que também foi muito alimentado pelo Sistema Financeiro de Habitação, pelo Banco Nacional de Habitação. Mais pelo sistema brasileiro de poupança e empréstimo, que cuidava daqueles imóveis que a gente chama de classe média, né, que não é a classe média, mas enfim, do que propriamente o BNH, né. De qualquer forma, veja, a ideia é mostrar que a política econômica do Estado, e aí, assim, a relação com o direito econômico, ela traz óbvias consequências, não só sobre o espaço, mas a forma de regular o espaço, né. Infelizmente, como você falou, é um debate que a gente ainda tem dificuldade em travar, né, em países como o Brasil. Existem inúmeros motivos, seja do lobby, passando pelos problemas de gestão e planejamento, até essa natural dissociação entre o local e o nacional, né, que é absolutamente normal num país continental como o Brasil. Então, essa foi um pouco a ideia, tentar ligar, né, uma coisa a outra, ou ao menos trazer subsídios, né, para ser mais humilde aqui, entre esses dois momentos, né, essa lógica concentradora da ditadura militar, especialmente na época do milagre econômico, e as consequências para a própria legislação urbanística, né? E, em alguma medida, a gente pode replicar essa discussão, claro, em outros moldes, seja na nova lei de zoneamento, na última lei de zoneamento, penúltima, no caso, né, da gestão Haddad, e mais recentemente agora com a aprovação, ou ao menos a discussão aí de novos parâmetros de zoneamento para a cidade de São Paulo. Uhum. Rodrigo, antes da gente entrar nos detalhes dos casos da Alemanha, dos Estados Unidos e do Brasil, eu queria te perguntar para falar um pouco mais sobre isso, sobre qual a importância aí de estudar as consequências, a influência do capitalismo, né, do próprio sistema de produção na formação das cidades, porque é isso, uma coisa que muitas vezes, se você não para estudar ou para pensar, a tendência é que isso fique meio oculto mesmo, igual você falou, né, como uma coisa natural, né, também. Sim. Bom, capitalismo, a gente tem inúmeras formas de olhar para o objeto, né? Em aula, quando a gente vai debater regulação econômica, não é? Eu sempre lembro meus alunos disso, que, veja, você pode olhar pelas relações sociais, pelas questões, enfim, até culturais. Uma forma que me parece bastante interessante, que não é nova também, é analisar esse sistema econômico, esse modo de produção, forma o debate, enfim, metodológico vai interferir aí no termo, mas através da ordem produtiva. Então, diferentemente de outros modelos, né, sistemas ao longo da história, o capitalismo ele tem um ponto em comum, que é a organização da produção a partir da ideia de que há uma demanda expressa, né, ou potencial, melhor dizendo, para aquilo que você vai produzir ou o serviço que você vai prestar, né? Se a gente for ver ao longo da história, por boa parte da história da humanidade, e aí isso é bastante comum, é quase ubíquo,
o processo produtivo ele se dava por ordem política, e isso não é uma defesa do passado, nem, né, não estou aqui com saudade do que eu não vivi, né, como já diria o Twitter. O que eu estou procurando aqui é exatamente olhar para as consequências dessa lógica, né? E aí, veja, no momento em que você estabelece um sistema produtivo que cria bens e serviços a partir de uma expectativa de demanda, você tem naturalmente uma descentralização da produção, que essa, inclusive, é a defesa da economia de mercado, né? Que aquele que toma o risco e se organiza para prestar um serviço ou fazer algo, além do risco tomado, ele tem que ter esse tirocínio, né? Essa capacidade de observar aí uma demanda, né? Uma suposta demanda, diferentemente de, sei lá, enfim, sistema produtivo da antiguidade, ou sistemas medievais, o sistema asiático, antigo, em que há um comando político no sentido lato, né, seja do poder político constituído, seja do próprio princípio ético, de redistribuição, enfim, né. Então, veja, isso tem uma consequência óbvia sobre a produção do espaço urbano. Mas aí, Luiz, o que é importante também é lembrar que o capitalismo não é um só, seja no tempo, seja no espaço, né. E o momento em que a gente enfrenta essas questões é um momento bastante específico da história do capitalismo, que é a consolidação da produção em massa, né? E a consequente organização de um sistema que a gente vai chamar de sistema fordista, e depois da Segunda Guerra keynesiano-fordista, esse pacto keynesiano-fordista, para garantir uma demanda em massa, né? Esse processo, que a gente chama, né, vulgarmente de comoditização, cria aí consequências sobre a produção do espaço, porque basicamente quando a gente está falando de cidade, a questão central é moradia, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas, especialmente numa sociedade industrial, elas dependem em grande medida, né, da sua localização para o trabalho, né? Então, você tende a tentar morar o mais próximo possível, né, para conseguir trabalhar e pagar seus boletos, né? De qualquer forma, veja, o que a gente observa é que essa forma de produzir a cidade, quer dizer, como o professor Harvey fala, né, dentro do capitalismo, você organiza, ao produzir a cidade, você já está inserido no sistema, mas também tem as consequências da produção econômica pós-produção da cidade, né? Então, isso torna esse debate muito interessante, na minha opinião, claro, e muito sui generis, né? Porque, veja, a gente tem uma situação onde o imóvel é produzido, a moradia é produzida, com a expectativa de ser comercializada, né? Sob a desculpa, e a gente vai ver isso, por exemplo, na ditadura militar, o SFH, o BNH, inclusive, mais recentemente, no Minha Casa Minha Vida, né, com a desculpa de garantir moradia, mas toda a organização do processo se dá para alavancar esses mercados, o mercado da construção civil e o mercado, né, imobiliário posterior, né. E isso eu acho que é bastante importante a gente lembrar, né. E o mais importante é que, diferentemente de outros bens, né, advindos da produção em massa, a produção da moradia, ela causa consequências no tempo que são difíceis de resolver depois, né? Então, você tem um modelo que atende só aos interesses desses setores, você tem, em geral, como consequência, cidades disfuncionais, né? É claro que a coisa é muito mais complexa do que isso, mas acho que isso já dá um pouquinho das pistas de como o capitalismo tem consequências sobre a própria lógica da produção do espaço urbano, e no caso, da moradia. E, Rodrigo, entrando um pouco mais nos exemplos que você analisa no livro, né, da Alemanha, eu queria te perguntar se Frankfurt foi a primeira cidade, né, que estabeleceu essa questão das zonas de uso do solo, e o que motivou a criação da legislação por lá, e também queria entender um pouco se as pessoas aceitaram facilmente isso na época, ou se teve resistência, assim, por parte das elites da época, se teve resistência, sobretudo, que eu imagino que tem, assim, pelo que eu li, teve e foi da elite. Aí eu queria entender essa dinâmica, por que eram contra.
Veja, a primeira coisa que a gente tem que organizar aqui é que quando a gente fala de zoneamento, a gente está falando de um tipo específico de regulação do uso e ocupação do solo, né? Eu faço essa ressalva, acho que uma nota de rodapé, mas enfim, isso também é bastante normal, conhecido no debate urbanístico, em que a gente regula o uso e ocupação do solo, a humanidade, há alguns milênios, né? Você pega uma cidade da antiguidade, da idade do bronze, até, enfim, os primeiros assentamentos ali, que a gente tem notícia na região da Turquia, próximo da Síria, você tem divisões de espaço, né, em geral ligados a questões religiosas, né, áreas em que não são todos que podem frequentar, quer dizer, um uso e uma ocupação bastante distinta, né, bastante específica. O que Frankfurt traz de diferente é o zoneamento completo da cidade, que, em alguma medida, pouco megalomaníaco, se a gente for pensar, né? Basicamente, um grupo de pessoas, né, sentou e esquadrinhou a cidade, né, para definir não só a conformação atual do uso e ocupação do solo, mas, à época, tratar isso quase como um plano diretor para onde a cidade vai expandir, né? Então, a gente está falando aqui de um zoneamento de cunho totalizante, quer dizer, eu quero olhar para a cidade, quero imaginar como ela tem que ser para ser mais funcional, né? A bem da verdade, Bianca, eu chego a citar isso rapidamente, mas essa, na verdade, não é a primeira experiência de zoneamento desse tipo. Na verdade, o prefeito da cidade, um engenheiro chamado Franz Adikes, né, à época, cidades como Frankfurt não tinham eleição para prefeito, né? Frankfurt faz parte das cidades que vieram da Liga Hanseática. Então, até hoje, inclusive, a cidade tem algumas autonomias que outras cidades não têm. Hamburgo tem questões de um processo financeiro, enfim, né, de autonomia para regulação financeira. Tinha, pelo menos, até entrar para a União Europeia. Não sei como anda agora. Mas o fato é que Frankfurt tinha esse grau de autonomia. E o Franz Adikes, ele vem de uma cidade menor, chamada Altona, né? Ele é indicado exatamente por fazer essa experiência. O que difere, o que vai fazer o modelo de Frankfurt ficar famoso é exatamente o tamanho, né? Frankfurt, à época, em 1891, já é uma referência industrial, tá certo? De uma industrialização tardia. Isso, por um lado, gera uma série de problemas na concepção de direitos sociais, e se você pegar a formação do Estado alemão, com Bismarck, você vai ver que a taxa de apropriação do excedente, né, da riqueza gerada pelo setor industrial é absolutamente desproporcional, ou seja, você tem deprime o salário dos trabalhadores, né, para poder viabilizar o crescimento da indústria, modelos que são replicados à exaustão no mundo todo, a China, no Brasil, nos Estados Unidos, mas você vê alguma inserção de direitos sociais. Então, proto-fordismo aí, enfim, forçar um pouco a mão para dizer isso, mas algo que está muito na vanguarda. E, ao mesmo tempo, é uma vantagem. Por quê? Porque os alemães, especialmente os engenheiros do Clube de Engenharia, do Clube de Engenharia alemão, né, já têm exemplos, especialmente na Inglaterra e na França, das consequências da industrialização. Porque a indústria, ela tem, obviamente, necessidades para existir. Eu preciso de acesso à energia, eu preciso de acesso à mão de obra, eu preciso de acesso à matéria-prima, o que faz com que a cidade seja o local normal, né, enfim, esperado para você colocar uma fábrica. O problema dessa questão é que você leva, inevitavelmente, a uma situação sem regulação prévia de depreciação da cidade, destruição da cidade num ritmo muito rápido e muito violento, né? São inúmeros relatos que mostram que cidades europeias têm um nível de degradação e eles têm muito problema com doenças respiratórias, né? Enfim, que hoje está democratizado o planeta, mas as moradias de baixa qualidade, né? Enfim, o alto adensamento da classe trabalhadora gera destruição e a própria colocação da fábrica, né?
A bem da verdade, assim, já no período napoleônico, você tem regras para evitar que produtos químicos perigosos sejam fabricados próximos de áreas urbanas, mas isso também é muito fluido, né? Você não tem uma grande norma. Então, a Alemanha tem essa vantagem, já viu o que aconteceu em cidades como Londres, como Paris, Marseille, Lille, e tem a possibilidade de atuar contra isso. Agora, como você colocou, Bianca, isso gera desconforto, né? Isso gera problemas com a elite. Primeiro, a elite já estava bastante, a elite frankfurtiana já não estava feliz com o que estava acontecendo na cidade, né? Basicamente, a cidade antiga, né, a cidade histórica, que foi totalmente destruída pelos bombardeios americanos na Segunda Guerra Mundial, o que é uma pena, porque boa parte dos documentos sobre o surgimento do zoneamento foram embora junto com isso, ela já estava bastante degradada com a formação de moradias precárias, né, muitas famílias vivendo no mesmo cômodo e não na mesma casa, né, o que gerou a degradação ali, a desvalorização imobiliária. Mas o processo de criação do zoneamento, tem um autor, professor da Universidade de Tóquio, chama Satoshi Baba. Ele, assim, só um parênteses, para quem não é do direito, que espero que sejam muitos que vão nos ouvir, o direito japonês foi muito influenciado pelo direito alemão, tá? Então, até hoje, isso do século XIX, não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, tá? Há uma tradicional interlocução entre a discussão do direito, mesmo urbanístico no Japão, e o direito alemão. Esse professor, Satoshi Baba, ele tem uma tese que eu acho bastante interessante, diz que, na verdade, a lei de zoneamento ela não pode ser analisada sozinha no caso de Frankfurt, né? Ela tem que ser olhada dentro de um programa de gestão de terras, algo do tipo, acho que é esse o termo que ele usa, que foi feito para Frankfurt. E aí entra aquela informação que eu falei sobre o fato de Frankfurt ter alguns privilégios, né, de ser uma cidade livre. Frankfurt podia emitir dívida pública municipal, né, o que vai viabilizar uma expansão. Aliás, o Elias Jabbour fala muito sobre isso na questão urbana, né, que um problema sério do Brasil é a falta de possibilidade de emissão de dívida dos municípios, que a gente sabe que é complicado no histórico brasileiro, etc. Mas o fato é que Frankfurt vai emitir muita dívida pública e vai fazer uma gestão de terras que possibilita a compra, inclusive de vilas inteiras, terras, assim, fazendas, áreas gigantes, para prever a sua expansão. Por isso que eu brinco um pouco que é uma lei de zoneamento que também, na verdade, já tem em si uma lógica de plano diretor. Agora, nem todo mundo vai ficar feliz, porque a gestão de terras na cidade vai incluir desapropriações e construção de novos bairros inteiros, novas zonas industriais, a reforma do porto, né, que o Rio Main corta a cidade, é uma matéria importante, né? A Alemanha usa muito o rio como meio de transporte de carga, de passageiros há muitos anos, e isso causa bastante desconforto, né? Especialmente pelo surgimento de novos atores aí. Tem até um caso interessante que o próprio professor Baba cita, de pessoas que saíram especulando com terra e ficaram multimilionárias, né, em cima de pessoas que já tinham posses. Claro, você imagina, se hoje ter terras na Alemanha já não é uma tarefa fácil, você imagina o que era no final do século XIX. Então, veja, há um conflito natural entre esses atores, especialmente dentro da própria elite, né? É claro que quando a gente está falando do final do século XIX na Alemanha, a gente está falando de um mercado de construção que, enfim, muito mais reduzido, não é? Um mercado de aquisição de imóveis menor ainda, né? Ao fim e ao cabo, vai ser em Weimar, no começo da década de 20, que a gente vai ver na Alemanha uma tentativa de democratizar, especialmente cidades como Frankfurt, né? Com aí sim construções, né, de grandes moradias conjuntos para a classe trabalhadora. Existe um padrão, né, de construção que vai ser estabelecido na década de 20, que até hoje é tombada esse padrão, chama Cozinha de Frankfurt, né, porque entendia-se que uma família para viver com mínimo de salubridade tinha que ter uma cozinha que comportasse determinados itens, quer dizer, uma pia, espaço para guardar grãos, né, uma área mínima. Então, esse avanço vai vir após
esse processo do final do século XIX, comecinho do século XX. Mas o fato é que, para finalizar a sua pergunta, Bianca, as elites locais, elas se digladiam, em alguma medida, para saber, seja quem vai ser o protagonista, seja porque a inserção da moradia popular vai contrariar determinados interesses e não outros, né? Tem uma questão cultural muito forte também, então, a cidade, o centro antigo de Frankfurt, como qualquer cidade medieval ou renascentista, né, europeia, tem aqueles que os alemães chamam até hoje de caminho de mula, que são aquelas ruas bem tortuosas, que a gente adora passar, né, quando viaja, o povo brasileiro adora conhecer, quando viaja para a Europa, mas que é um inferno de viver, né? Enfim, e a própria mudança do padrão construtivo, com mais ventilação, com mais recuos laterais, né, tudo isso tem muito impacto, né? E também tem que levar em consideração uma outra coisa. A Prússia, né, do qual Franco fazia parte, ela tinha um sistema de assembleia, né, legislativo, que reservava 1/3 dos seus assentos para quem era proprietário de imóveis, tá? Então, você tinha que ser proprietário para... aliás, 1/3 só poderia ser ocupado por quem tinha terras ou bens imóveis. O que garante um conforto para essa elite mais tradicional na hora de gerenciar isso, né, impondo às novas elites algumas derrotas. Mas é um pouco por aí, né? Esse arranjo, esse acordo tácito entre as elites, ele vai acontecer de uma forma mais evidente nos Estados Unidos, né? Que é aquilo que o artigo do um sociólogo americano chamado Harvey Moloch, né, que é basicamente um urbanista, né? Os americanos, felizmente, não têm essa preocupação tão grande aí com nomenclaturas, né? Mas o fato é que o Moloch, ele coloca, né, ele tem um artigo muito seminal, muito importante, que é a cidade como uma máquina de crescimento, que é esse arranjo local, que a gente vê, inclusive, em algumas cidades do interior do Brasil, no interior de São Paulo, né, que é esse pacto tácito entre as elites locais para poder organizar esses interesses e evitar se repita o que aconteceu bastante em Frankfurt. Rodrigo, agora passando para o caso dos Estados Unidos, eu queria te perguntar como é que foi o nascimento do zoneamento por lá e qual que é a influência aí, como é que desse caso de Frankfurt, como é que ele inspirou, né, os norte-americanos? Pois é, Luiz, isso é uma sorte, obrigado pela pergunta, porque isso é uma sorte que eu dei, né? Inclusive, na época da revisão da tese, a pessoa que revisou veio me perguntar, olha, você está usando muita fonte de primeira mão, e seria bacana você pôr o Apod, né, porque são textos aí muito antigos. Mas a verdade é que todo esse debate sobre o zoneamento, particularmente o americano, foi muito feito na década de 70, na década de 80 em São Paulo, né, em várias regiões do Brasil, várias cidades do Brasil, mas particularmente em São Paulo. E à época você não tinha internet. E a gente viu vários projetos aí de digitalização em massa de documentos e livros e coisas muito antigas que já têm domínio público, né? O que criou a possibilidade de eu ter acesso a esse material. E é muito rico, né? Talvez seja a parte que, humildemente, acho que a melhor contribuição foi as vertentes aí que operaram para o surgimento do zoneamento como a gente conhece nos Estados Unidos. A grande questão é que, veja, quando Frankfurt consegue fazer essa gestão de terras e faz a sua expansão territorial, organização do espaço, lei de zoneamento, rapidamente ela começa a ser a menina dos olhos de vários países europeus, né? E não demora muito para chegar nos Estados Unidos. No caso americano, a gente tem um outro elemento que é bastante curioso, né? E vai ajudar bastante nesse debate, que é a migração alemã para a costa leste, notadamente na Nova Inglaterra, né, especialmente cidades como Nova York, que vão receber, as cidades vão receber imigrantes, muitas vezes qualificados, né, alemães, com formação em direito, e que têm um histórico por trás, o conhecimento de como a coisa funcionava na Alemanha. Conforme o modelo frankfurtiano começa a se assentar, cidades como Chicago, e Nova York, dentro da sua necessidade de reforma urbana, pelos mesmos motivos, né, começam a mandar missões para a Alemanha para aprender em Frankfurt o que estava acontecendo. Isso acontece na Europa também, enfim, a França manda, os ingleses também mandam, para entender
esse projeto de gestão de uso e ocupação do solo, que envolve também uma lei de zoneamento. Aí o debate começa, particularmente em Nova York, né? Só que a gente tem algumas coisas, são muito diferentes. A primeira é a matriz do direito americano, né? O direito norte-americano, a gente costuma colocar ele na cesta do common law, né? O direito consuetudinário, ele é um pouco diferente do modelo inglês, que é bastante referenciado na tradição, julgados, né? Nos precedentes, mas ele também tem legislação, no caso norte-americano. Apesar disso, a matriz liberal é bastante evidente na conformação do direito administrativo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até o século XX, não conhecia uma cadeira de direito administrativo própria, quer dizer, não tinham professores que poderiam até debater a administração pública, mas debatiam pela administração pública, não pela legislação que regula a administração pública, né? Isso só vai acontecer de forma organizada, ou pelo menos com alguma relevância, quando a Universidade de Chicago cria sua faculdade de Direito e pede para Harvard fazer um projeto, né, o ex-diretor de Harvard fazer um projeto para a Faculdade de Direito, e isso cria alguns embates. Por quê? Por um lado, você tem essa herança alemã de pessoas que vieram da Alemanha, e muitas vezes olhando com desconfiança para o direito alemão, mas que vem dessa herança do Estado policial. Estado policial, gente, não é o que a gente usa normalmente, aqui o significado, né, o sentido de o Estado especializado, né, na segurança pública e nada mais. O Estado polícia é um conceito alemão que diz respeito no direito alemão, ao poder que o Estado tem perante a administração. E isso faz, inclusive, que o zoneamento alemão saia muito rápido, porque é muito tradicional no histórico do direito alemão esse poder de desapropriação do Estado. A gente, em alguma medida, no Brasil, tem algo semelhante, a gente só não tem dinheiro, né? Mas o regramento de desapropriação no Brasil é bastante semelhante ao alemão, coisa que não acontece nos Estados Unidos. O que vai gerar, Luiz, um problemão para a consolidação do zoneamento. Então, conforme as leis de zoneamento se espalham, os problemas começam a aparecer, são levados para o judiciário, e vai ser muito tempo depois, salvo na juíza, posso até checar aqui, mas é da década de 20, a primeira lei de zoneamento em Nova York, mas vai ser no meio do século XX que a Suprema Corte vai se pronunciar sobre os limites da atuação do Estado ao regular um espaço, né? Baseado no caso de uma cidade pequena dos Estados Unidos, que, enfim, uma empresa comprou um terreno muito grande, uma companhia, né, uma fábrica, para fazer um dia uma fábrica, e a legislação local lá de zoneamento vai lá e proíbe a utilização daquele solo para fábrica. E aí, caracterizando como uma área urbana, enfim, possibilitando o uso de construção de fábrica no local. E aí isso vai parar na Suprema Corte, até que ela decide que é válido esse tipo de regramento, que é possível fazer isso. Existem vários poréns ali, tem a figura dos takings, né, que é literalmente, né, o pegar da administração. Então, quando você faz isso, você tem que indenizar o proprietário, né, por menor que seja. Então, nos Estados Unidos, em vários locais, né, não vou dizer todos, mas em muitos, se você constrói, sei lá, se a administração municipal precisa de um pedaço do seu terreno para colocar um transformador na rua, aquilo pode ser encarado como taking e aí tem que ser indenizado, né? De qualquer forma, veja, o modelo americano ele vem importado e ele vai mudar significativamente por conta da ferocidade do modelo industrial norte-americano, né? A década de 20 é muito decisiva para isso, né? E aí a gente pode conversar sobre isso. Justamente a minha pergunta agora era para falar dessa passagem da década de 1920, que você fala que o instrumento do zoneamento nos Estados Unidos ajudou a viabilizar a ação de capital e da reprodução disso de forma nacional. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre esses impactos, né, do zoneamento nos Estados Unidos, ainda nessa época, 1920, que você aborda no início do capítulo 4. Bacana. Realmente, Bianca, obrigado pela pergunta, porque acho que isso é muito incrível, até pela sucessão de fatos e aonde isso vai parar, né? Já existe há muito tempo vários estudos que mostram a ligação intrínseca da explosão do mercado de capitais e a explosão do preço de imóveis, né? Inclusive, tem vários estudos
comparando 29 com 2008, 2009, especialmente na ilha de Manhattan, né, em Nova York, e isso é bastante costumeiro. E no caso aqui, a antessala do crash de 29 está bastante ligada à forma como a gente vai, os Estados Unidos, no caso, vai tratar a produção do espaço urbano. Então, vamos lá. Veja, qual que é a vantagem que você tem para uma regra de zoneamento? É você parametrizar o uso e ocupação do solo. Né? Max Weber costumava dizer que talvez uma das maiores contribuições que o direito dá no capitalismo é a previsibilidade para o investimento. Né? Tem uma questão aí diacrônica, né, no tempo, que você investe para ter retorno lá na frente. Né? E aquilo que a gente chama de insegurança jurídica, muitas vezes atrapalha esse cálculo. Né? Então, a ideia é sempre que a regra jurídica possa viabilizar uma estabilidade, né, de retorno a longo prazo. Respeitar contrato, respeitar a legislação, não alterar a legislação é bastante importante para a acumulação dentro do capitalismo. O que termina acontecendo é que conforme... bom, no caso de Nova York, é uma coisa bastante engraçada, se você pegar o mapa do que vai para a Câmara dos Vereadores, né, é quase uma Assembleia Legislativa, porque Nova York também é muito sui generis, são 5 cidades que foram fundidas em uma, então você tem os boroughs, né, e cada um tem um número X de assentos na Câmara ali, né, mas o fato é que os interesses econômicos eram tão grandes que, assim, entra um mapa razoavelmente simplificado por quarteirões de como deveria ser a ocupação e sai, parece, enfim, um desenho abstrato, assim, o negócio, o zoneamento vira quase de quarteirão a quarteirão, né? Eles vão desenvolver os recuos lá em cima, né? Você pega os prédios nova-iorquinos de arte Art Deco, né? Que eles têm os recuos lá para cima, né? No Empire State, por exemplo, aquilo não é só um recurso estilístico, né? Aquilo dá uma volta na legislação, né? Porque você vai ter o volume de ocupação do prédio, e isso vai implicar na altura que ele pode ser construído. Ou se você vai diminuindo, vai fazendo recuos na parte de cima, você vai permitindo que você construa mais. Né? Tem outros fatores, né, Mica? O concreto armado, né, é uma invenção que vai ser bastante importante para esse tipo de coisa. A criação do elevador também é importante. Mas do ponto de vista espacial, o que é muito curioso é que conforme a coisa se espalha, o então secretário de Comércio e Indústria dos Estados Unidos, o Herbert Hoover, ele percebe rapidamente que parametrizar o uso e ocupação do solo você garante uma previsibilidade de investimento em nível nacional. Ou seja, você basicamente cria condições para um mercado interno da construção civil e do mercado imobiliário sem precedentes na história dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos tem um problema muito objetivo, ele é uma federação, assim, pelo menos, né? Todas são federações, mas o modelo federativo americano, ele é de baixo para cima, digamos assim. Então, o nível de autonomia que o Estado tem é muito grande. A União não pode legislar sobre esse tipo de assunto nos Estados Unidos. Né? O que significa que vai ter um esforço dele como secretário de Comércio para aprovar pelo menos 2 legislações que garantem padrões mínimos para as leis de zoneamento e para a época aí já mais avançado, né, o que a gente chamaria hoje de planos diretores, né, os master plans. Essas 2 leis, elas são leis de parâmetros, mas elas não obrigam os estados, muito menos os municípios, a criar regras idênticas. Só que o sucesso é tão grande que, muito rapidamente, mais da metade dos estados passam leis idênticas. Né? Eu não consegui checar estado por estado, mas até a década de 90, a informação que tinha é que uma parte significativa desses estados ainda usam leis muito parecidas ou iguais a essas 2 normas. Qual que é a vantagem? Nesse momento, você tem tecnologia construtiva, né? Você tem o advento da produção em massa, né? Você vai ver nessa época, tanto a General Motors quanto a Ford ter divisões próprias para a construção de imóveis. Você tem uma legislação que unifica o padrão de construção, né? Então, fica fácil para o investidor de Nova York comprar um terreno em Montana e
sei lá, né, incorporar, né, o inverso também. Então, veja, tudo isso dentro de uma lógica de sedimentação da produção em massa e o consequente consumo em massa, né, que o Fordismo vai tentar trazer, em alguma medida, vai mudar a ideia da regra de zoneamento. Quer dizer, os Estados Unidos consolida algo que, se a gente for olhar na história, possivelmente já tinha acontecido inúmeras vezes, mas escancara essa ideia de que a economia central traz, obviamente, reflexos sobre a legislação local, e a legislação central tem um papel dentro de uma lógica de política econômica para incentivar, né, a incorporação, construção de imóveis, especialmente de residências, que é muito diferente, né, do que a gente tinha até então, e que traz um volume de negócios sem precedentes. Existem outros fatores que vão contribuir para isso. Por exemplo, o sistema Fed, né, a gente chama de Banco Central Americano, na verdade é um sistema de bancos centrais, né? Quando ele é instaurado, foi na terceira tentativa, nos Estados Unidos tinha muita, tem resistência até hoje, né, uma autoridade monetária central, enfim. Mas o fato é que quando o sistema Fed é colocado, eles vão obrigar, né, claro, para você estar dentro do sistema, a que você compre título da dívida pública norte-americana, do Tesouro. Em contrapartida, como você tem um título mais seguro, você vai poder fazer uma alavancagem, fazer empréstimos, né? O banco vai poder emprestar dinheiro de uma forma mais elástica, né? Quer dizer, com prestações maiores. Isso também ajuda a tomada de empréstimo. O que mais? Você tem, junto com o surgimento aí da produção em massa de casas, movimentos que vão ser instrumentalizados para garantir ou obrigar a classe trabalhadora a se organizar em torno da aquisição da casa própria. E você tem a própria explosão da produção industrial, né? Você pensa, conforme os novos utensílios da casa vão surgindo, a moradia vai mudando. Então, conforme a indústria americana vai se sedimentando na década de 20, vai, né, trazendo cada vez mais novidades, o desenho da casa vai mudando. Então, aquele modelo daquele apartamento, né, europeu, uma casa, vai ficando cada vez mais distante. Com o preço da terra relativamente barato e a possibilidade de algum financiamento, ainda muito distante do que a gente tem hoje, tá? Você pagava, acho que 10, 15 anos, coisa muito menor, mas perto do que se tinha à época, é um grande avanço. Você vê a mudança completa dessa lógica. Quer dizer, a lei de zoneamento, ela está inserida aí, no caso americano, ou pelo menos essas macro-leis, né, numa tentativa de organizar uma produção e um consumo em massa, né, dentro dessa lógica fordista, que amarra, em alguma medida, a classe trabalhadora à aquisição do sonho americano. O sonho americano, basicamente, nasce nesse modelo e vai ser confirmado depois do New Deal, depois da Segunda Guerra, né, pela herança aí do Roosevelt. Rodrigo, bom, chegando agora na nossa periferia do capitalismo aqui, falando do Brasil, eu queria te perguntar quais as características que essa condição periférica aí do Brasil impõe nesse sistema aí que você está contando aí de ordenação do espaço urbano, de extração, drenagem do excedente, e como que isso foi expresso ali durante a ditadura militar, né, que é o período aí que você estudou. Pois bom, o histórico, né, de periferia do sistema do Brasil desde sempre, mas o fato é que o Brasil passa por um processo de industrialização, né, e começa uma substituição de importações aí na década de 30, e um modelo desenvolvimentista, né, que agora está um pouco mais na moda, ele vai ser transformado na ditadura, né? O golpe militar de 64, ele não necessariamente extingue a lógica do desenvolvimento econômico através da indústria. E o desenvolvimentismo, a base, né, é o desenvolvimento da indústria como mecanismo de geração de riqueza, né, pagamento de maiores salários e redistribuição via mercado, né? A questão é como isso se dá, né? Até a ditadura, basicamente, a ideia era o capital nacional e principalmente capital estatal, né? Durante a primeira parte da ditadura militar, talvez até 68, você ainda vê uma participação estatal menor. Mas conforme o regime endurece, para garantir o milagre econômico, né, você vai ter essa associação entre o excedente que os Estados Unidos têm, já aí depois da Segunda Guerra Mundial,
dizer, muito dinheiro empossado, Bretton Woods, aquela coisa de congelamento de remessas de dinheiro, a própria tecnologia não permitia muito remessas com muita rapidez, né? Uma necessidade de expansão das multinacionais americanas, por um lado, e a necessidade de crescimento econômico para sustentar um regime de exceção a todo custo. O problema, né, isso é que a gente tem que emprestar ou tropicalizar alguns conceitos, né? Então, uma das questões que é importante ressaltar é que, assim, veja, eu estou transpondo modelos totalmente distintos para uma realidade brasileira. E aí, a opção que a gente fez foi por analisar através daquilo que a gente vai chamar de Fordismo periférico, né? O professor Alain Lippietz, ele chama de Fordismo periférico, né, essa situação onde você tem ilhas de Fordismo, né, ou seja, ilhas de um sistema econômico baseado na indústria, aonde tanto a iniciativa privada quanto o Estado redistribuem excedentes através de salários indiretos e renda indireta, né, ou seja, como o Henry Ford fazia no salário indireto, pagar pensão, plano de saúde, né, formas de manutenção do trabalhador, né, qualificado no seu posto, né, para o cara não mudar de emprego, enfim, quanto renda indireta, que é o que a gente chama comumente de direitos sociais, né? Então, sobre um olhar econômico, né, uma lógica keynesiano-fordista, você vê que o acesso à educação, a educação gratuita, ou a educação pública, financiada pelo Estado, através dos impostos, ela existe também, mas não só, para diminuir o custo de vida dos trabalhadores que querem que seus filhos vão para a escola. Né? Universalização da saúde é a mesma coisa. O problema é que o modelo da ditadura, assim, isso já é uma tragédia brasileira desde sempre, como eu falei, mas o modelo da ditadura não tem nenhuma preocupação em atacar essa alta concentração de renda. Pelo contrário, né? Frase famosa de crescer o bolo para depois dividir. O que significa, cara, que a gente vai observar cidades que tiveram um grande aporte industrial, especialmente na região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba, na região metropolitana do Rio de Janeiro, algumas ilhas de Fordismo, né, onde você tem um aumento da renda da classe trabalhadora, né, enfim, ainda que muito pequena, branca, né, mas você vê isso. Agora, todo o resto, a banda não vai tocar desse jeito, né? Aquilo que o professor Francisco de Oliveira falava, né? Na verdade, sim, não é que o capitalismo brasileiro não deu certo, ele dá certo dentro de uma determinada lógica para um determinado grupo, né? A política está sempre dando certo para alguém, né? A questão é quem. E aí, no caso da ditadura, você tem um processo mais complexo ainda. Criação do sistema financeiro de habitação, né? É criado exclusivamente, por mais que o discurso seja contrário, mas para viabilizar um mercado nacional de construção civil, de habitação e, obviamente, um mercado de compra e venda de imóveis, um mercado imobiliário, né? Como eu falei, o modelo de investimento público e principalmente privado, sem gerenciamento espacial, então se você for para um país do leste asiático, pode ser Coreia do Sul, pode ser o Vietnã, pode ser a China, acho que mesmo os Estados Unidos dá para falar isso, pelo menos em alguns estados, você tem mais ou menos incentivo para investimento em determinados locais. A gente faz isso no Brasil, até hoje, né? Mas não há um gerenciamento, nenhum planejamento em nível nacional. Então, é óbvio, se você está chamando o capital internacional para investir no seu país, ninguém é maluco de chegar num lugar onde você não tem mão de obra, que você não tem acesso à energia, que você não tem mercado consumidor. E essa infraestrutura já estava posta, até pelo processo de industrialização anterior, né, especialmente no eixo sudeste, né? O que significa que você vai criar emprego, né, em lugares onde não necessariamente as pessoas estão, o que vai levar a uma migração em massa, né, que já não é uma grande novidade na história da cidade de São Paulo, por exemplo, mas que vai ser acentuado nesse momento. Então, veja, você tem, por um lado, um sistema que é incompleto. Então, o pacto keynesiano-fordista, ele nunca ocorreu, de fato, no Brasil, a não ser em exceções. Você pega algumas cidades ou algumas regiões da cidade de São Paulo, por exemplo, você vai ver isso acontecer. Você tem um Estado central que não tem nenhuma predisposição a combater
essas distorções e mais, incentiva o capital internacional a, quando investe no país, fazer de uma forma que não seja para desconcentrar isso. Em que pese, como eu falei, a gente ter exemplos na ditadura de tentativa de desconcentração da matriz industrial brasileira, que tudo bem, você vai ter alguns casos de sucesso, mas, enfim, é isso. São casos de sucesso. Você não altera, né? Diferentemente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem todo um processo, e aqui não há defesa ao modelo americano, porque a cidade norte-americana é medonha hoje, né? A vida nos subúrbios, dependência do automóvel, enfim. Aliás, se tem uma coisa que esse estudo desconstrói, é esse mito, né, da cidade suburbana norte-americana. Terrível, tem dissociação social, enfim, muito da alienação política norte-americana, as pessoas hoje colocam na conta desse modelo de cidade, então tem uma série de consequências negativas. Mas os caras tiveram um plano com começo, meio e fim. Aqui não. Aqui cada ação totalmente desconectada de outra. Quando a ditadura percebe, ela tenta potencializar o seu escritório nacional de habitação e urbanismo, né, para aprovar projetos para o BNH e para o SFH como um todo, que contemplem uma lógica urbana mais democrática, mas é isso, assim, uma loucura você achar que o Estado Central vai conseguir olhar para todos os planos, todas as realidades e todos os municípios do país que vão ter iniciativas ligadas a isso. Então, veja, a tragédia brasileira é, assim, a repetição, né, dos velhos problemas sobre novas questões, né? No caso, para a classe média, você não vai ter travas para financiamento pelo sistema financeiro de habitação, sistema brasileiro de poupança e empréstimo, para mais de um imóvel. Então, por exemplo, a Orla Paulista, a verticalização da Orla Paulista, ela se dá muito nessa conjuntura, né? A própria verticalização da cidade de São Paulo, instâncias turísticas, elas são criadas ou alimentadas, do ponto de vista de especulação imobiliária, muito por conta dessa situação, né? Não tem nenhuma trava. Então, basicamente, quem pode, né, consegue levantar dinheiro ou acumula de alguma forma, vai acumular em imóveis. Então você vai ver situações que até hoje são bastante normais, né, infelizmente, de pessoas que têm 100 imóveis. Isso eu já presenciei, pessoas que, o nome dela tem basicamente um grupo de pessoas que administram 100 imóveis, né? E algumas compram em dinheiro, inclusive, né? Pois é. Aí, enfim. Desculpa, eu não podia perder essa. Não podia, mas enfim. Mas aí você vai precisar conversar com o pessoal do direito penal. De qualquer maneira, sim, é bastante comum, né, que seja produto da especulação financeira, seja produto da lavagem de dinheiro, vá para o imóvel, né, porque tem uma série de vantagens, para você mobilizar capital, a tendência de não desvalorização. Se o crescimento é menor, ele é muito mais seguro. Então, no mercado financeiro, isso é bastante comum. Você vê o pico de explosão de emissão de ação dos Estados Unidos em 29, antes do crash, né? O pico de valorização do pé quadrado, né, metro quadrado de Manhattan, da curva assim, em semanas de diferença entre a valorização de um e de outro, né? A mesma coisa a gente vai ver em São Paulo. Quer dizer, conforme você aprova lei de mercado de capitais, né, a lei das sociedades por ações, a criação do Banco Central em 64, você reorganiza o coreto ali do sistema financeiro, do sistema bancário particularmente, né, porque nosso mercado de capitais é infinitamente menor que o americano, você também vai ver a viabilização de crédito para a construção civil. O que tem um lado bacana, mais crédito para a construção civil, mais gente podendo acessar a moradia, desde que você tenha alguma política minimamente ordenada, né, da aquisição. Isso a gente vê até hoje, né? São fundos de investimento que hoje constroem prédios inteiros sem auxílio, hoje, sistema bancário, sistema brasileiro de poupança e empréstimo, Banco do Brasil ou Caixa, né, com o único fim de especular com construção de estúdios, né, porque não temos mais kitnets, agora são estúdios. Então, veja, essa é a nossa tragédia, né? Você calha de tentar organizar nacionalmente um sistema de construção e de mercado imobiliário sob a tutela de uma política econômica extremamente concentradora, baseada no endividamento público via empresas estatais, atreladas à dívida pública americana, né? Então, assim, tempestade perfeita, né? O que vai acontecer é que quando tem paulada, né, da taxa de juros dos Estados Unidos, a dívida brasileira fica inviável, né?
Mas, enfim, tem algumas questões também que são anteriores, que, por exemplo, no início do uso do FGTS, basicamente não se previu a utilização do fundo para a construção de saneamento, né? Ou seja, você tem a formação de uma poupança forçada, né? Sequestro inicial de uma parte da renda do trabalhador, paga pelo próprio trabalhador e pelo empregador, que na verdade sempre sobra para o trabalhador, você vai ter a depreciação do salário, né? Beleza. Até aí, enfim, uma estratégia para você organizar um fundo para gerenciar a construção civil, seus lados negativos, mas também pode ter lado positivo, que simplesmente não prevê que as pessoas vão morar e elas precisam de infraestrutura básica como saneamento, né, que é outro drama brasileiro, desde sempre, até hoje. Isso só vai ser revisto lá na frente, alguns anos depois do BNH em funcionamento, é que as pessoas se dão conta que elas têm que colocar na conta do financiamento você ter saneamento também. Então, assim, a grande realidade, Luiz, é que brasileiro, seja os desenvolvimentistas, seja a matriz mais esquerda, seja os neoliberais, por muitos anos sonegou o debate urbano. Essa é uma realidade. Né? No caso do desenvolvimentismo, especialmente latente. Claro, Getúlio fez iniciativas de construção, etc., mas isso é moto contínuo na nossa história. Né? O Brasil tem muita dificuldade em olhar para a sua cidade, né? Para ser generoso aqui, não falar mais. E, Rodrigo, pensando, né, nessas políticas que foram formuladas ainda nesse período, né, da ditadura, década de 60, aqui no Brasil, tem uma série de iniciativas que acabam incentivando não, né, fazendo meio que uma higienização da cidade, né, então os pobres vão para as áreas mais afastadas, que o centro está ocupado pela elite. E aí tem uma formulação que você cita da Raquel Ronick e do Nabil Bonduki, que eu acho interessante, né, que a reprodução da periferia da Grande São Paulo é o expediente de reprodução da força do trabalho. E aí eu queria que você explicasse um pouco isso e também comentasse essa questão que você traz, que acho que tem link, né? Parece que é um monte de perguntas junto, mas acho que elas fazem sentido conectadas, que é que o subúrbio dá espaço à periferia. Daí eu queria que você explicasse por quê, né? Que diferença que você está vendo aí no subúrbio, você está pensando naquelas áreas dos trabalhadores fabris, etc., e a periferia já seria uma mão de obra mais precarizada, enfim. Perfeito. Bom, vamos lá. A lei de zoneamento é uma lei de contenção das classes baixas, como a gente conhece. Mesmo em Frankfurt, mesmo com os avanços na República de Weimar, você vai ver em Viena, durante a gestão do Partido Social Democrata, né, austríaco, a criação da Viena Vermelha, então até hoje existe, virou, acho que, ponto turístico, são conjuntos habitacionais muito bonitos, né, para a classe trabalhadora, mas mesmo assim, sempre em áreas periféricas, por vários motivos. Né? Primeiro, pela pressão das elites, óbvio. Segundo, porque é difícil acomodar muita gente. Né? Então é muito mais barato, ou menos caro, você edificar áreas não edificadas antes. Né? E, em geral, essas áreas estão distantes do posto de trabalho e da área central da cidade, a área mais elitizada. Né? Não vai ser diferente no Brasil. Então, em São Paulo, enfim, isso a gente vai ver em qualquer metrópole do país, basicamente, a lei de 72, ela vai sonhar com uma verticalização das franjas do centro expandido, o congelamento das áreas muito nobres, né? Então tem aquele eixo sudoeste ali, né, que passa depois de Perdidos, em direção ao Morumbi, Jardins, todo, para que aquilo não se verticalize, e tem várias formas de você fazer isso, os urbanistas também debatem isso há muito tempo. Você coloca recuos laterais na construção da unidade, né? Não, a primeira coisa é que você proíbe que tenha mais de uma família por terreno, né? Então são unidades unifamiliares. Só isso já elitizou o espaço de uma forma ímpar. Aí você põe recuos laterais muito grandes, quer dizer, para construir a casa você tem que ter muita área lateral para você poder construir a casa. Então você precisa de um terreno gigante para tudo isso. O que mais? Você proíbe a construção de edifícios, óbvio, joga para longe o comércio, então você consegue preservar aquele núcleo. Então, o que a gente vai ver nessa corrida pelo emprego, é óbvio que as pessoas vão fazer ocupações irregulares ou vão construir sua moradia nas franjas ali do centro expandido ou mesmo fora, né, no centro expandido. No caso paulistano, a gente tem essa confirmação, né, na própria lei de 72. Então, a ideia é que o pobre fique cada vez mais longe, né? O metrô vem para aclamar isso, né?
mas aí vem a tragédia, porque como é muito pouca infraestrutura de transporte de massas, né, você automaticamente explode o preço do imóvel que está perto de uma estação de metrô. Do ponto de vista da transformação, essa colocação não é minha, né, na verdade, da transformação da periferia, perdão, do subúrbio em periferia, é porque você tem a conformação de um subúrbio em cidades como São Paulo, né, cidades do Brasil todo, que são pobres, mas têm algum grau de dignidade. Então, são áreas semi-rurais, áreas com algum nível de adensamento, você tem o trem, enfim, elementos que viabilizam uma moradia mais barata com algum nível de salubridade. De novo, isso aqui não é rememorar, falar que era muito bom nessa época. Mas à medida em que você tem a explosão da demanda por emprego, quer dizer, o capital investido na indústria se concentra em determinadas regiões do país, o que significa que você vai ter uma busca por emprego nessas regiões, né? Não há nenhum tipo de contenção do ponto de vista de mitigar os problemas que surgem com isso. Essas áreas se degradam rapidamente em periferias, como a gente conhece hoje, né? E aí, assim, quando eu digo degradar, eu não estou querendo aqui, obviamente, diminuir o valor das pessoas, nem da cultura, nem de ninguém, nem de nada dessas pessoas, mas acho que é bastante evidente que são condições bastante precárias de moradia até hoje, né? E isso é de um grau de injustiça, né, em cidades como São Paulo que é revoltante, né, para dizer o mínimo. De qualquer forma, veja, essa lógica da periferia, acho que é o professor José de Souza Martins que cita, né, isso, ela vem nessa esteira da industrialização de regiões metropolitanas como a de São Paulo, em que a indústria vai saindo da cidade e vai indo para as regiões, para cidades, vai saindo da cidade de São Paulo e vai para, né, o ABC, enfim. Não necessariamente são as pessoas que trabalham nessas fábricas que vão viver essa precarização, mas são as pessoas que vão tentar a sorte em serviços mais precários, com baixa qualificação, né, muitas vezes migrantes, que tentam se organizar em torno disso, e esse volume de pessoas, ele é absolutamente desproporcional à capacidade da cidade de absorver isso. O resultado, enfim, no caso paulistano, é o que a gente tem hoje, né? É uma cidade que ela consegue ser, se perguntar para o urbanista, é fantástico ter essa conversa, porque São Paulo consegue ser verticalizada e espraiada ao mesmo tempo. É incrível o que a gente consegue fazer com a cidade de São Paulo, né? Se tem um centro expandido, a área nobre, muito verticalizado, né, com dificuldade de acesso a áreas verdes, etc., e uma periferia extremamente espraiada e sem nenhuma estrutura mínima de serviços públicos, de transporte, enfim. E essa transformação ela se dá um período muito longo, é claro, mas especialmente no milagre econômico isso é bastante visível. E outra curiosidade, né, Bianca, que acho que é importante dizer, a professora Nádia Somek, que fez esse levantamento, o que é muito curioso é que a aprovação da lei de zoneamento, que vai congelar a altura de construção de novos prédios, tentar evitar que a cidade se verticalize mais na parte mais nobre, se dá no ano de recorde de inauguração com prédios com elevador. Ela atualizou esse estudo, ela tinha feito esse estudo lá atrás, acho que em 2008 ela atualiza, e o ano de 72 ainda é o ano com o maior número de inauguração de prédios com elevadores com mais de 10 andares da história da cidade. Quer dizer, quem entrou fica, quem está de fora vai continuar de fora, porque a legislação agora, ela é basicamente um reflexo do que é a própria lógica da política econômica da ditadura, né? Concentra que o que interessa é o volume de capital criado, de riqueza, de excedente criado, e não para onde ele vai. Maravilha. E a gente espera que essa conversa que a gente teve com você, o seu livro, contribua justamente com isso, com esse debate, e que as pessoas se interessem por esse tema que afeta a vida de todo mundo, né? É isso. Certo. Super obrigado pela participação. E eu que agradeço, Bianca. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Sempre escuto, né, o podcast, muito bacana poder contribuir, de verdade. Obrigado, Luiz, obrigado, Bianca. Um abraço a todos e todas que vão nos escutar depois. Perfeito, Rodrigo. Obrigadíssimo, cara. Queremos agradecer você que nos ouviu até o fim e pedir que faça um comentário na plataforma que você está nos ouvindo e compartilhe o episódio nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para apoiar o nosso trabalho, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 por mês. Acesse diplomatique.org.br/assine. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora,
sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Luiz Brasilino e fiz o roteiro e a apresentação junto com a Bianca Pio. A edição e sonorização são de Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia e quem faz o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigado e até semana que vem. Quando o oficial de justiça chegou lá na favela e, contra seu desejo, entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo, assinada seu doutor. Assim dizia a petição. Dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Meu senhor, é uma ordem superior. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br